Seja bem-vindo a este Entre Nós. Sofia Lourenço pertence a uma nova geração de pianistas de sucesso e desdobra esta faceta da sua vida com a docência de piano na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto. Sofia, muito obrigada, é um prazer conversar consigo e parabéns por todo o percurso que tem feito e toda a entrega que, no fundo, também é precisa de um pianista, bem como em qualquer âmbito da arte, seja ela a literatura, a música, a poesia. Por falar em poesia, também tem uma relação muito estreita com a poesia, ainda que não escreva, mas quanto a isso já lá iremos. Tem, de facto, tido uma entrega muito grande, desde muito, muito jovem, porque eu sei que começou na música, era ainda muito criança, não é? Com 5 anos, segundo tenho a impressão de ter lido, e aos 10 obteve o seu primeiro prémio nacional. Foi isso? Exato. Agradeço as felicitações e estou muito contente por estar aqui convosco. Sim, de facto comecei a estudar música muito nova, na Juventude Musical Portuguesa, na delegação do Porto, de onde sou oriunda, e eu e o meu irmão. Eu tinha 5 anos, ele tinha 3. Começamos realmente muito precocemente e isso foi muito importante, não é? Porque... É determinante começar-se muito cedo. Sim, fundamental. Para uma carreira profissional é fundamental. Para uma carreira profissional é quase incontornável, não é? E eu penso que é fundamental ter acesso ao ensino da música também sem querer ser profissional, não é? É essencial para a formação. Porque se tem debatido ao longo de todo este tempo. É professora e acha que, de facto, é fundamental qualquer pessoa ter educação musical, até porque essa mais-valia ajuda a que o raciocínio se desenvolva, a sensibilidade também, por conseguinte, e que os alunos tenham mais sucesso escolar, eventualmente, também através da música. Há uma ligação estreita a isso? Claro, quer dizer, de facto, o ensino da música é extremamente importante, é extremamente estruturante e apelativo sob todos os pontos de vista. E também tem que ser regrado, é isso? Isso não sei, depende. Há imensas tendências educativas modernas. Há alguns países na Europa onde essas experiências estão muito testadas e com grande sucesso. Por exemplo, a Finlândia. Na Finlândia, o ensino da música é obrigatório desde a pré-primária, não é? Pronto. Nós ainda estamos naquela fase em Portugal de ter o ensino do inglês, não é? Desde também é importante do aprender básico. Inglês, assim como espanhol, nos dias que eu correm, penso que a música deveria ser, sob o meu ponto de vista, e continuo a dizer, não estou a dar novidade nenhuma, é uma coisa testada, vista, aperfeiçoada sob todos os pontos de vista, por muitos peritos e em diversos países da Europa e fora da Europa. Deveria ter, de facto, o mesmo protagonismo que tem o ensino, por exemplo, do desporto, não é? As crianças em países da Europa Central têm imediatamente acesso à natação, imediatamente acesso ao ténis, enfim, seja o que for. A música lá também é assim, não é? As pessoas, quando estão no liceu, tocam violoncelo, ouvem concertos, além daqueles, evidentemente, que são próprios da geração, da música pop e de cada geração e de cada... Um ensino, portanto, integrado e aberto às diferentes vertentes, porque também há quem fale. É aí que realmente se fundamenta o gosto pela arte e o gosto pela cultura. A mim parecem sempre tão teóricas aquelas ideias e aqueles discursos sobre a criação de públicos. Isso para mim é um chavão e é uma expressão que não quer dizer rigorosamente nada, não é? Criar um público é educar a população e depois há público, não é? Primeiro é preciso as pessoas terem acesso às coisas, é preciso as pessoas... Para uma criança é fantástico poder tocar nas teclas do piano, brincar, saltar, dançar. Para elas é tudo novo, não é? E, portanto, é só dizer-lhes, olha, está ali, vamos fazer, não é? Não, nem sempre assim as coisas se passam e a Sofia Lourenço tem certamente essa mesma opinião, por isso é que também tem escrito diversas vezes sobre esta temática. E foi por intermédio daquilo que escreveu que eu estabeleci esta conversa consigo, que encetámos ainda há pouco. Mas também há quem fale que o ensino da música ou a aprendizagem da música também não deve ser só limitada à música.
O seu caso também é paradigmático na medida em que estudou línguas e literaturas modernas, esteve no conservatório, terminou o conservatório com uma belíssima classificação, depois foi para Berlim, tornou-se solista de piano, contactou certamente com professores muitíssimo bons, portanto, Exato. a aprendizagem é contínua. E foi levando ao longo da sua vida, que não é assim tão longa, é uma jovem, teve sempre muito presente que a cultura se faz dos diferentes saberes e não só se dedicou à música. Exato, portanto é importante de facto para se realmente para se ter uma atitude crítica e criativa mais, não é? E imaginativa, enfim, criativa, etc. Em qualquer arte, penso eu, sem querer agora generalizar, é necessário, de facto, termos consciência das diversas abordagens, das diversas perspectivas. É preciso realmente conhecer outras artes, que não, senão tornamos-nos o que eu costumo chamar de amanuenses da tecla, neste caso para os pianistas, não é? Que tocam são teclistas, não é? Sobretudo amanuenses quando quer dizer, se só toca sabem já daquilo, há vários não é? anos, não é? Só sabem daquilo e depois, no caso de um pianista de música clássica, o repertório é muito definido, as características são muito específicas. Pronto, de facto, às vezes é preciso também alguma rampa de lançamento, condições. De facto, eu tinha essa sorte. A minha mãe é escritora e havia muitos livros lá em casa. Falei de poesia, falei pensando é poeta, exatamente. na sua mãe, é poeta tem e obra, diversa obra editada e é uma pessoa realmente que e sempre lá em casa, eu e o meu irmão sempre tivemos acesso à música, íamos a concertos, a espetáculos de bailado, essas coisas, isso também é importante. E como começamos a conversa, de facto, desde muito novos fomos logo muito motivados para esta área. Mas quer dizer, propriamente a decisão de seguir, enverdar por uma especialização profissional na área da música, isso veio mais tarde, não é? Evidentemente. Falou na questão das germânicas, foi verdade, eu realmente, mais ou menos aí, por volta dos 15, 16 anos, tive que começar a pensar seriamente o que se pode pensar nessa idade, não é? Seriamente. Seriamente, aos 8, 10 anos. Exato. Nessa altura não, nada é seriamente, um pouco. Mais, não é? Mas aos foi 15, 16 anos, caminho, no fundo, não é? foi lentamente, comecei a sentir tendências, empatias, à vontades, interesses, não é? E realmente comecei a perceber nessa altura da adolescência que a música era demasiado importante, quer dizer, era algo que eu não conseguia deixar de fazer, que era como uma espécie de mais um membro da família, não é? Alguém que era alguma coisa que de facto me mobilizava e me interessava extraordinariamente. Não é? A música música. E o piano, no meio de tudo isto. O piano era central, porque era o que eu tocava, não é? Era o que eu tocava e era aquilo que realmente me... portanto, é o seu instrumento de eleição desde esses primeiros comigo tempos. em todas as acessões, não é? Não só do ponto de vista, sobretudo, da sensibilidade. Aliás, esse livro das bagatelas, não é? do Vitaly Margulis, que eu traduzi, que foi o Vitaly Margulis, foi o professor. E tem notas também feitas por si. Esse livro que foi escrito, que é um livro de aforismos e pensamentos, portanto, frases curtas e sintéticas tem uns capítulos introdutórios sobre coisas do mundo e depois vai-se tornando cada vez mais técnico e mais específico relativamente ao piano. E, portanto, é um livro que todas as pessoas leem e gostam sempre muito, mesmo os que não são músicos, sobretudo os que não são músicos, talvez. E ele diz, a certa altura, que o piano é o nosso melhor amigo, porque está sempre ali, à nossa beira, se nós quisermos, não é? E sempre disponível para receber as nossas emoções, enfim, a nossa sensibilidade, seja o que for, não é? Portanto, de facto, ter essa... Mas há um destinatário último, claro, quando se toca em casa ou no ambiente de trabalho, se calhar toca-se de uma forma mais solitária ou então em perfeita sintonia, pelo menos creio que é isso que o pianista pretende, não é? Uma sintonia com o piano. Mas há um destinatário último para aquilo que se toca, que é o público, e há pouco falava na criação de públicos, que era assim uma espécie de mito, no qual não acreditava muito.
Não porque acredito. conta com a sensibilidade das pessoas que estão ali a assistir, porque não a preocupa muito a cultura ou a sabedoria da música clássica, a preparação, a disponibilidade desse público não pressupõe um conhecimento da música clássica. Sim, isso é verdade. Relativamente à música erudita e à música clássica especificamente, eu também não acredito que seja realmente um fenómeno de massas, embora sei que há tendências de pensamento e de estratégia nesse sentido. Penso que não. Penso que realmente acaba por ser, tem alguns segmentos que são muito acessíveis ao grande público, não é? Já se fizeram a Nona Sinfonia de Beethoven, o Requiem de Mozart, as valsas de Chopin, enfim, há algumas coisas que o grande público, a Quinta Sinfonia, enfim, falei na Nona e depois na Quinta, não é? Há realmente determinados... Se calhar por uma questão preferencial, quem sabe? Não. Gosto de ambos, acho as duas fantásticas, cada uma no seu género, mas a Nona é a mais triunfal, porque tem o coro e a alegria, enfim, já sabe, não é? Mas há determinados ícones com os quais as pessoas se identificam e são mais genéricos, não é? Mas eu penso que, do ponto de vista de um profissional, portanto, alguém que realmente dedica toda a sua vida a uma técnica, à interpretação de obras e, de facto, à técnica também de ser solista e de ir para cima do palco, que é algo muito complicado em qualquer área, não é? Para si também? Não é exceção? Complicado no sentido de muito exigente. Não estou a dizer que seja horrível ou que provoque assim uma grande doença, não é? Em alguns casos em acho dia que de recital, em dia de concerto, como é que se sente, habitualmente? Eu penso que é sempre uma situação difícil no sentido que é sempre diferente, não é? É sempre o aqui e agora, não é? Não é fazer o mesmo que eu fiz ontem, porque eu toquei este concerto ontem, mas hoje é outro dia, é outra hora, eu estou com outro batimento cardíaco, eu estou com outra disposição, se calhar dormi menos horas, se calhar estou irritada porque discuti com não sei quem, quer dizer, só que o público, como eu costumo dizer, não quer saber disso para nada, não é? Quando se está em cima do palco, nós vestimos uma máscara. Nós somos alguém que está a tocar, alguém que está a interpretar, alguém que está a enviar uma mensagem, não é? E sobretudo que se está um pouco quase a despir interiormente, se pode dizer assim, não é? E isso muitas vezes é de tal forma assim que se deseja esses estados. Essa espécie de adrenalina que se sente nesses momentos. A adrenalina e a partilha. Desejável também. É desejável no sentido que nós queremos, quer dizer, a formação de um intérprete é de tal ordem exigente, é de tal ordem longa e é de tal ordem complexa, não é? Que, obviamente, uma pessoa quer partilhar, porque, quer dizer, o que é que o intérprete faz? Ele vai tocar e vai interpretar uma obra que já tantos outros tocaram e interpretaram, mas os outros todos são indivíduos com características diferentes, com sensibilidades diferentes, com abordagens diferentes, não é? Portanto, cada vez que uma pessoa diferente, um pianista diferente, ou um flautista, ou um violinista, seja o que for, interpreta uma obra, está, de facto, a dar a sua própria visão, a sua própria leitura daquela obra, não é? E isso é nisso que a música ao vivo e os concertos ao vivo são irrepetíveis e, no fundo, a criação de público passa por aí. As pessoas não podem viver, penso eu, e o Margulis pensa, e outros escritores pensam, e outros músicos, as pessoas não podem viver sem essa partilha das emoções, não é? No fundo. Únicas também, não é? Pois, porque se uma pessoa... Eu também, são irrepetíveis, são irrepetíveis e, no fundo, a capacidade e a necessidade de nos emocionarmos. Isso é profundamente humano e é profundamente indispensável, não é? Para a nossa vida. A este propósito, eu não resisto em ler a contracapa deste livro, em que diz: o pianista perfeito e o seu magnífico piano formam um todo, idêntico a um centauro. O piano pode compreender os nossos sentimentos mais íntimos e corresponder-lhes melhor do que só o nosso melhor amigo. Aquele que toca piano nunca está só. Faz suas estas palavras. É, totalmente. Totalmente. Não foi por acaso que escolhi esse aforismo para estar na contracapa do livro. Aquele que toca piano nunca está só, pois, porque mesmo quando se está muito triste, ou quando se está muito alegre, enfim, dependendo, não é? Pois há aquele canal, não é? Aquele canal de comunicação, se quisermos.
que não pode ser confundido, isso é uma coisa que eu também sinto sempre necessidade de explicar. Muitas pessoas acham que tocar piano é relaxar, é descontrair, enfim, estar assim num estado mais ou menos do nirvana, em que as pessoas... Não é bem assim, quer dizer, para se tocar piano, para se ser atleta, para ser jogador de futebol, enfim, estou a falar de uma coisa que é realmente de massas, é preciso trabalhar muito, não é? E, portanto, obviamente, quando estamos a trabalhar sozinhos, não é, em casa, também podemos ter, digamos, o tempo de antena ou o escape em que estamos a relaxar. Mas, no fundo, aquilo é um trabalho, não é? É uma técnica, é algo que é preciso ser construído e organizado. Não é? Sobretudo organizado também, porque, como disse no início da conversa, é docente. Portanto, é uma questão de organização pessoal e de determinação também, mas que a obriga a tocar todos os dias, tem uma disciplina diária com o seu piano. Sim, eu sou professora de piano e de facto é importante organizar o dia de uma forma, ou as semanas, de uma forma eficaz para se conseguir fazer as coisas todas, não é? Porque... mas se eu gosto de ensinar também, acho que é uma faceta importante no sentido de partilhar todos os conhecimentos que adquiri quando eu estudei na Alemanha e também depois no contacto com outras personalidades importantes do meio pianístico. Tive a sorte, de facto, de viver numa metrópole, numa cidade cosmopolita, o centro musical da Europa, considero eu. Talvez Londres pode estabelecer uma equivalência. Sim, e neste momento cada vez mais. Já na altura, quando eu estudei lá, até 93, era assim. Portanto, foi bolseira da Fundação Carlos Gulbenkian. Da Gulbenkian. Alguns anos? 4. Sim, 4 anos. E de facto tinha acesso ao melhor que havia, não é? A Filarmónica de Berlim, todos conhecem, é uma orquestra centenária e fabulosa. Eu ouvi tudo o que havia de melhor no mundo na altura, passava por lá. E isso era, digamos que, uma espécie de estágio paralelo ao ensino que tinha na Hochschule, onde estudava. Ouviu que de melhor havia no mundo. Este trabalho discográfico de 1999 e que está prestes a ser reeditado, compositores portugueses contemporâneos. Exatamente. Relativamente a estes portugueses contemporâneos que elegeu, são os que considera também os melhores? Sim, esse disco, bem, isso é sempre difícil dizer, não é? O que é melhor, certamente todos importantes e fundamentais para a história da música portuguesa. Quer enumerar alguns? Sim, no caso, e portanto esse disco atravessa o século XX, basicamente. Começa com o Viana da Mota, que é um compositor fundamental e que, aliás, viveu 30 anos em Berlim, precisamente. Eu passava muitas vezes pela casa onde ele viveu quando ia ter aulas para a Hochschule e, portanto, era basicamente, tinha muito a ver com a Europa Central, nomeadamente com a cidade de Berlim. E depois temos Luís Costa, temos Fernando Lopes Graça, temos, e depois outros compositores mais recentes, com o Filipe Pires, Álvaro Salazar, que são da mesma geração, e depois temos um mais jovem, da minha geração mais concretamente, que é o Carlos Azevedo. E, portanto, também já há uma estética completamente diferente. E também há uma compositora, que é a Berta Alves de Sousa, que é uma compositora praticamente desconhecida, que era uma grande pianista, que viveu no Porto e que tem alguma obra de piano e que eu resolvi. E que acho que esses 3 preludes são extraordinariamente bonitos e muito interessantes. E temos um disco para ouvir e comprovar isto que acaba de dizer em jeito de desafio. E aqui há um retrocesso. Vamos até ao século XVIII e século XIX, Exato. com Domingos Bom Tempo e Carlos Seixas. Exato, há um retrocesso cronológico. De facto, continuamos na música portuguesa e que eu acho que é fundamental. No que de melhor há nestes séculos, no que de melhor e continuamente desconhecido. Já não vou falar do grande público, do público especializado que conhece, mas não tem acesso
a grande parte da obra gravada e, portanto, de facto, esse disco nasceu portanto, do interesse pela música já do século do Barroco e do Classicismo, que é o caso do Carlos Seixas e do Domingos Bom Tempo. Que infelizmente desapareceu ainda muito jovem, deixou uma grande obra, não é? O Carlos Seixas. Sim. E terminou a sua vida aos 38, 39 anos. Foi verdade. Portanto, uma idade Mas isso prematura. é uma coisa, digamos, um pouco paralela a diversos compositores, não é? O Mozart morreu muito novo, o Chopin morreu muito novo, enfim. Mas de facto, pronto, em 1743 era um bocadinho mais difícil de sobreviver do que uns séculos mais tarde, não é? Falamos de épocas diferentes, de séculos diferentes, Exato. Compositores também muito diferentes. É emocionante trabalhar sobre estes compositores em concreto, todos eles que referimos na conversa. Sentiu que algum deles fosse de facto genial? A quando do seu trabalho sobre a composição que eles deixaram? Penso que sim, penso que, primeiro que tudo, eu sinto-me muito vocacionada e muito interessada em valorizar o nosso... propriamente o nosso, como é que se chama isso? A nossa tradição, não é? É valorizar a nossa tradição musical, que existe, ela existe de facto, ela está lá enterrada alguns na Torre do Tombo, ou já, neste momento já existem... O Dom João V foi um grande promotor, mas o Dom João IV foi maior ainda em termos da música, não é? Exatamente, mas eu sinto muito bem a reviver, a tentar, de facto, passar esse património partilhado da cultura portuguesa, não é? E acho que é fundamental. Mas com um valor acrescentado, que é aí que entra o intérprete, neste caso em particular. Exatamente, porque eu penso que essa é a nossa função, não é? De facto, é a nossa visão, a nossa focagem de luz sobre aquela obra específica e interpretá-la. E sinto uma grande liberdade nessa possibilidade, nessa hipótese, não é? De estar a fazer algo que nunca foi feito, outros já fizeram de outra maneira, mas menos, não é? Quer dizer, sinto-me obviamente mais em casa do que a reviver música imortal como Schumann ou Bach, que eu adoro, compositores que eu adoro, não é? E gosto muito de tocar, Beethoven também gosto muito. Porque no fundo, Sofia Lourenço, as vê de uma maneira particular. O facto de se sentir tentada a trabalhar sobre estes compositores e outros, eventualmente, porque pode vir a trabalhar compositores estrangeiros, não é? E a editar discos também. Trabalhar já trabalhei, até porque isso faz parte da formação de um pianista, não é? A formação do pianista... Trabalhar em termos de discografia, sim, claro. Mas isso tem a ver também com uma questão de mercado discográfico em Portugal, não é? Estes 2 discos foram editados pela editora Numérica, que de facto tem condições, ao longo destes anos, tem tido ao longo destas décadas, tem tido condições específicas do ponto de vista logístico para editar quase exclusivamente música portuguesa, não é? Propriamente para os intérpretes portugueses entrarem noutros mercados ou realmente apostas a nível discográfico é muito complicado, muito difícil, não é? E penso que estou a falar de uma forma genérica, não é? Ou relativa a outros colegas. É muito difícil, mas claro que é sempre uma aventura, não é? Também nos compositores estrangeiros, sem dúvida, porque isso faz parte e esses sim são génios transgeracionais e por aí fora. Sofia Lourenço, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu é que agradeço. Ficamos também um pouco mais a conhecê-la e a aguardar novos trabalhos discográficos. Vai sair mais. E sobretudo trabalho seu em cima de um palco onde a possamos ver tocar, que é eventualmente daquilo que mais gosta de fazer, não é? Exato. Muito obrigada. Obrigada. Termina mais um Entre Nós, hoje com a presença da pianista Sofia Lourenço. Se nos quiserem enviar mensagens, pode fazê-lo através do e-mail, que, como sabe, é o entrenós@univ-ab.pt. A equipa do Entre Nós despede-se uma vez mais. Conta consigo no próximo programa. Obrigada.